Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta segunda aula da disciplina de Elementos da Matemática 1. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos tratar a respeito de alguns pontos importantes e que dizem respeito ao campo da lógica matemática. Então, nosso objetivo é investigar principalmente a respeito das técnicas de demonstração. Então, refletir a respeito de como que nós justificamos a validade de resultados referentes aos mais diversos campos da matemática. Para isso, nós precisamos de alguns conceitos básicos da lógica, que seria a respeito da definição de proposição, enquanto essa frase afirmativa de sentido completo, uma frase declarativa, a partir da qual nós podemos construir outros tipos de proposições, então, a partir de proposições simples, por meio dos conectivos, construir proposições compostas. E aí nós temos as classificações enquanto conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional. Organizando essas proposições entre si, nós podemos construir argumentos. E qual é a característica essencial de um argumento? Provar alguma afirmação, provar algum enunciado. Então, nós sempre construímos argumentos quando nós queremos provar a validade de algum tipo de resultado. Nós vamos ao quadro retomar alguns conceitos com os quais você já trabalhou na educação básica. Então, você já estudou a respeito do Teorema de Pitágoras, já conheceu quais são as hipóteses, em quais situações nós utilizamos esse teorema, já utilizou algumas relações também envolvendo funções, envolvendo outras figuras geométricas e já explorou os mais diversos conceitos. Mas por que você pôde utilizar cada uma dessas relações, cada um desses teoremas, proposições? Porque antes da aplicação, nos dias de hoje, desses resultados em situações práticas, houve uma preocupação com a estruturação da matemática. Então, ainda que esses conceitos tenham sido desenvolvidos na antiguidade, tenha passado por um processo de teste, primeiro em algumas situações, e o emprego ainda sem uma preocupação com a formalização, ao longo do desenvolvimento da matemática, em determinados momentos houve uma preocupação em se estruturar, em se justificar por que o Teorema de Pitágoras, por exemplo, poderia ser demonstrado e como que é realizada essa prova, qual que é a prova aceita pela comunidade científica. Então, a matemática, assim como as outras ciências, possui as suas características específicas e uma característica essencial em relação ao formalismo, uma preocupação com demonstrar, uma preocupação com justificar a validade. Então, ao longo dessa aula, nós vamos estudar a respeito dessas demonstrações, de como provar a validade de alguns resultados e vamos partir de alguns questionamentos base. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, quais são os tipos de resultados que nós empregamos no estudo da matemática? Então, como que nós organizamos os conceitos matemáticos a partir de diferentes categorias? E como que nós justificamos a validade de cada um deles? Então, como que eu provo, por exemplo, que o Teorema de Pitágoras ele é verdadeiro? Como que eu provo que algum resultado referente a funções ele é válido? Então, é necessário utilizar-se do rigor específico da matemática nesse tipo de situação. E no conjunto de números naturais, nós temos uma característica ainda específica e que permite provar relações envolvendo elementos desse conjunto, de tal forma que a partir de uma única justificativa, nós possamos explorar uma infinidade de elementos desse conjunto. Então, esses são os principais temas com os quais nós vamos trabalhar, sempre tomando como base os conceitos da lógica, conceitos de proposições, conectivos, argumentos e uma das ferramentas essenciais que nós temos, que são as tabelas verdade. Então, a partir desses conceitos, pensando nesses questionamentos, então vamos dar início à nossa aula. Vamos investigar a respeito de características de argumentos e também como relacionar proposições entre si. Então, um argumento, ele é um conjunto de proposições que nós articulamos entre si de tal forma a obter alguma conclusão. Então, sempre nós visamos obter alguma resposta final, algum tipo de conclusão.
E dependendo do formato que esse argumento assume, nós temos uma classificação específica. E no estudo dessa classificação, nós vamos utilizar alguns termos que têm origem lá na língua portuguesa. Então, nós vamos utilizar a ideia de sujeito, de predicado, para que nós possamos compreender melhor como que se dá a estrutura desse tipo específico de argumento, que é conhecido como silogismo. Então, vamos ao quadro analisar algumas especificidades. Então, o silogismo ele é um argumento que é constituído por duas premissas, podemos pensar em duas hipóteses, e resulta em uma conclusão. Então, nós vamos partir de duas suposições iniciais, de duas premissas, e vamos verificar a validade de uma conclusão. Então, aqui nós temos um exemplo que admite essa estrutura. Então, eu tenho a premissa 1, todo carro novo é bonito, a premissa 2, aquele carro é novo, e a conclusão, então, aquele carro é bonito. Nós observamos que existem alguns termos incomuns entre diferentes afirmações. Esse sujeito presente na conclusão, ele recebe o nome especial de termo menor, enquanto que essa característica bonito, que faz parte do predicado da minha afirmação, ele recebe o nome de termo maior. Então, essas são as classificações dos termos que compõem um silogismo. E veja, existe uma relação entre as informações que estão na conclusão com as premissas. Só que existe uma informação que está somente nas premissas e não está presente na conclusão, que é o termo novo. Esse termo novo ele é chamado de termo médio e ele vai relacionar, então, as premissas entre si. Então, ele está presente somente nas premissas e funciona como um elo de ligação entre elas. Então, veja, nós temos as duas premissas, a conclusão e a presença desses três termos. Dentro do conjunto dos silogismos, nós temos ainda o silogismo categórico, que nada mais é do que um silogismo, então apresenta essa estrutura, que é composto somente por enunciados, por afirmações simples, as quais são compostas por um sujeito e um predicado. Então, existe ainda essa subcategoria que nós podemos estudar envolvendo o silogismo, mas é um tipo de argumento. Veja, eu tenho algumas hipóteses e eu quero obter uma conclusão. Eu analiso as relações entre elas e posso verificar se esse argumento ele é verdadeiro ou não, se ele é válido ou não, considerando o contexto ou considerando somente as informações que estão presentes em cada uma dessas afirmações. Então, essa é uma forma que nós temos de estudar o formato de um argumento. Além disso, nós temos a possibilidade de relacionar proposições entre si. E essas relações existentes nos auxiliam também na validação de argumentos. Então, nós vamos conhecer duas relações que existem entre proposições, sejam elas simples ou compostas, que é a relação de implicação e a relação de equivalência. Na relação de implicação, então veja, eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, que podem ser simples, que podem ser compostas, e eu tenho que essas duas proposições, P implica em Q, se eu tomar essa ordem, ela ocorre quando eu não tenho nenhuma sequência verdadeira ou falso na tabela verdade. Isso quer dizer que eu nunca tenho que a proposição Q, ela não será verdadeira se a P for verdadeira. Então, só existe uma relação de implicação quando Q for verdadeira, sempre que a proposição P também for verdadeira. Já a relação de equivalência, vamos tomar também duas proposições P e Q, ela acontece quando, ao construir as tabelas verdade relacionando essas proposições entre si, as colunas referentes a P e Q são idênticas. E aí eu posso dizer que P e Q são logicamente equivalentes. Tá? Então, são duas relações entre proposições. Então, é diferente de uma condicional, de uma bicondicional. Aqui eu já tenho duas proposições finalizadas, então eu já tenho a classificação delas, e eu relaciono uma com a outra, verificando se existe implicação ou se existe equivalência. Então, aqui nós temos três proposições. Então, nós temos uma proposição P simples e proposições Q e R compostas.
uma disjunção e uma bicondicional. Nós podemos construir, então, uma tabela verdade que relacione primeiro as proposições simples, P e Q. Depois eu tenho, então, P representando a proposição P, P ou Q representando a proposição composta Q e P bicondicional Q representando a proposição composta R. Nós temos todos os valores lógicos que podem ser assumidos por elas. Veja que se eu analiso P e Q, eu tenho as sequências VV, VV, FV e FF. Então, sempre que a minha proposição P ela é verdadeira, Q também vai ser verdadeira. Por isso, eu posso dizer que P implica logicamente em Q. Eu não tenho equivalência, por quê? Porque as duas colunas são diferentes. Eu também posso comparar agora a proposição composta Q com a proposição R. Veja, eu tenho a sequência VV, VF, VF e FV. Como eu tenho sequência do tipo VF, isso quer dizer que existem situações em que Q é verdadeira, mas R é falsa. Isso quer dizer que Q não implica logicamente em R. Eu tenho a presença dessa sequência VF. Então, esse é um recurso que nós podemos utilizar e que nos auxilia na identificação dessa relação de equivalência. Então, basta que eu construa a tabela verdade, relacionando as proposições entre si, que por meio de comparações entre colunas eu já consigo visualizar se existe equivalência e se existe a relação de implicação. Então, por esse recurso visual, nós conseguimos observar mais facilmente as relações, tanto de implicação quanto de equivalência lógica. Vamos a um outro exemplo, agora investigar a questão da equivalência. Então, temos duas proposições compostas, uma condicional, uma que envolve negação, mas sendo uma disjunção. Quando nós comparamos as colunas referentes a P e a Q, nós observamos que as colunas são idênticas. Isso quer dizer que P é equivalente a Q. A equivalência no sentido lógico. Então, essa é uma outra relação que permite a comparação entre duas proposições via o recurso da tabela verdade. O estudo das implicações nos auxilia também na avaliação de argumentos. Então, nós vamos analisar primeiramente um exemplo envolvendo a relação de implicação e depois relacionar esse tipo de implicação quando nós queremos validar um argumento, verificar se ele está sendo válido naquele contexto, no seu formato, ou se ele é um argumento inválido. Então, vejamos no quadro inicialmente um exemplo. Então, nós temos duas proposições compostas e nós queremos investigar o que nós podemos dizer a respeito da presença de implicações ou de equivalências lógicas. Temos as duas proposições compostas, P e Q, as duas dependem somente das proposições simples P e Q. Por isso, a presença de 4 possibilidades de comparação entre os valores lógicos de P e Q. Então, eu tenho 4 linhas. Preencho a coluna referente à proposição composta P, que é uma condicional. Veja que Q depende de uma conjunção e de uma condicional. Então, primeiro nós podemos avaliar a conjunção como um passo intermediário e depois, comparando ela com P, construir então a coluna referente à proposição Q. Veja que nós temos uma coluna referente à proposição P e uma coluna referente à proposição composta Q, que são colunas idênticas. Então, eu tenho a mesma sequência de valores lógicos. Mas antes de analisar a equivalência, observe que eu não tenho sequência do tipo VF. Se eu tomo V, primeiro P, depois a proposição Q, eu tenho VV, FF, VV e FF. Então, antes da equivalência, nós temos uma implicação, P implicando logicamente em Q. E também vamos ter no sentido contrário, Q
implicando logicamente em P. E aí nós temos a equivalência lógica propriamente dita. Então, veja, nós conseguimos, no momento de identificar uma equivalência, também analisar a presença da implicação. A equivalência envolve colunas iguais da tabela verdade. Já na implicação, eu preciso considerar a ordem. Então, se eu quero avaliar P implica em Q, então eu preciso analisar primeiro a coluna de P e depois a coluna de Q. Se eu quero avaliar Q implica P, eu preciso analisar o contrário, porque se nós procuramos sequências do tipo VF, a ordem que eu estou tomando ela faz toda a diferença. Então, é necessário sempre observar qual é a implicação que eu estou querendo analisar. E de posse dessa relação de implicação, também conhecendo a equivalência lógica, nós podemos utilizar esse recurso de implicação, o recurso da tabela verdade, quando nós queremos provar a validade de um argumento. Bom, o argumento nós temos um conjunto de premissas e uma conclusão. Então, qual vai ser a utilidade, então, dessa tabela verdade nesse tipo de contexto? Então, nós vamos conhecer como podemos validar os argumentos por esse recurso. Então, se eu tenho as premissas e a minha conclusão, então eu estou considerando aqui um conjunto N de premissas. Podem ser 2, 3, 4, 10 premissas e tenho uma conclusão. Qual que vai ser a ideia? Então, nós vamos tomar uma tabela verdade, vamos construir de tal forma a comparar as premissas entre si. Então, nós vamos identificar quais são as proposições simples envolvidas, construímos as suas colunas, construímos uma coluna referente a cada premissa. Depois, nós vamos construir uma coluna adicional, onde nós vamos tomar a conjunção de todas as premissas. Então, nós vamos tomar todas as premissas envolvidas naquele tipo de problema, construir a conjunção de todas elas e avaliar os valores lógicos, com base nos valores lógicos iniciais. Ao lado dela, nós vamos incluir a coluna com os valores lógicos da conclusão e vamos comparar essas duas colunas entre si, a da conjunção das premissas com a conclusão. Nós precisamos verificar se o argumento ele é válido por meio da relação de implicação. Se a conjunção das premissas implicar logicamente na conclusão, eu digo que o meu argumento é válido. Se isso não acontece, o argumento é inválido. Mas na prática, como que funciona esse recurso? Então, aqui nós temos um argumento com duas premissas e uma conclusão. Temos que todas as premissas e a conclusão dizem respeito somente a duas proposições simples. Então, eu incluí P e Q. Lembrando que aqui nós já temos uma tradução. Então, nós já traduzimos em linguagem simbólica. Vamos avaliar pela tabela verdade. Então, o conteúdo já foi analisado. Nós temos uma premissa, então, P. Temos a premissa P condicional Q. Incluímos uma coluna para ela. E agora nós vamos incluir uma coluna envolvendo a conjunção da premissa 1 com a premissa 2. Então, nós incluímos essa coluna adicional. Repetimos a coluna de Q, porque a conclusão corresponde aqui. E nós avaliamos os valores lógicos. Observe que, nesse caso, comparando a coluna da conjunção das premissas com a coluna da conclusão, nós temos as sequências VV, FF, FV e FF. Então, eu não tenho nenhuma sequência VF. Isto é, eu não tenho nenhuma linha dessa tabela em que a conclusão vai ser falsa com a conjunção das premissas sendo verdadeira. Como eu não tenho essa sequência VF, eu posso garantir que esse argumento ele é válido. Então, veja, eu utilizo a tabela verdade, os conhecimentos a respeito dos conectivos, utilizo essa comparação entre a coluna das conjunções das premissas com a conclusão. Se eu não identifico nenhum problema do tipo VF, então nenhuma sequência VF, eu posso garantir que as minhas premissas estão implicando na conclusão, ou seja, que o argumento é válido. Podemos, então, relacionar
os argumentos com o estudo da tabela verdade associada. Então, por meio de uma relação de implicação, é possível validar um argumento, ou seja, conferir se a sua estrutura é válida ou não. Lembrando que a preocupação maior da lógica é com a estrutura, porque a lógica sempre estará associada ao tipo de campo da matemática. Então, eu sempre analiso as duas partes. Eu analiso o conteúdo que está presente em relação a cada uma das áreas, seja geometria, seja cálculo, entre outras. E eu associo com os conceitos da lógica. Então, a não ser que sejam problemas específicos de lógica, grande parte dos problemas sempre nós vamos associar a preocupação estrutural da lógica com a preocupação de conteúdos de cada uma das áreas. Então, agora nós vamos analisar uma situação e vamos relacionar, então, com essa validação de argumentos a partir da tabela verdade. Então, suponha que durante o desenvolvimento de um projeto, envolvendo outros 2 professores de matemática na educação básica, você propôs o seguinte argumento para os alunos. Então, a premissa 1. Se 17 é um número primo, então 5 não é um número ímpar. Premissa 2, 17 é primo. E a conclusão, 5 é ímpar. O que nós podemos afirmar sobre a validade desse argumento? Se nós analisarmos as premissas, bom, a premissa 2 contém uma informação simples, a conclusão uma informação simples, mas na 1 nós identificamos um sim, então, e um não. Então, nós já temos a presença do conectivo condicional e do conectivo negação. Então, ao invés de trabalhar com as informações da forma como elas foram apresentadas, nós vamos traduzir em linguagem simbólica e utilizar a tabela verdade para conferir se esse argumento é válido ou não. Então, nós vamos precisar analisar as implicações lógicas e aí conseguir observar, então, a estrutura de todo esse argumento. Então, primeiro vamos à tradução. Então, nós temos 2 informações básicas nas 3 proposições. Então, nós temos uma proposição P, 17 é um número primo e Q, 5 é um número ímpar. Então, eu vou considerar a menor quantidade possível de informações para que eu possa traduzir o meu argumento. Então, se eu tenho, se 17 é um número primo, que é o P, então 5 não é ímpar, ou seja, não Q. E aí nós vamos ter uma condicional. Então, a tradução da premissa 1 é P, condicional não Q. 17 é um número primo, é a própria afirmação P. 5 é ímpar, é a própria afirmação Q. Então, as premissas, nós temos P condicional não Q e P, e nós vamos utilizar a conjunção delas para avaliar o argumento, e Q como sendo a conclusão. Então, vamos à tabela verdade. Primeiro, avaliamos quantas proposições simples estão envolvidas. Conforme a tradução, então nós vimos que existem somente 2. Então, eu vou analisar as possíveis combinações de valores lógicos entre elas. Nós sabemos que são 4. As 2 verdadeiras, as 2 falsas, a primeira verdadeira, a segunda falsa, e a primeira falsa e a segunda verdadeira. Então, essas são as possibilidades de comparação entre elas. A premissa 1 envolve a negação de Q, então nós podemos incluir uma coluna para analisar essa negação. Sempre lembrando que é o valor lógico contrário de Q. Depois nós temos P condicional não Q, que é a premissa 1. Vamos incluir uma coluna associada a ela. Então, temos os seus valores lógicos, comparando P com não Q. Agora, nós precisamos avaliar a conjunção das premissas, porque nós já temos as 2 colunas. P condicional não Q é P1 e a própria proposição simples P é a nossa premissa 2. A conjunção entre elas. Então, P1, conjunção P2. Avaliamos os seus valores lógicos. E aqui, ao final, nós vamos repetir a coluna de Q. Então, eu posso sempre construir a tabela verdade gradativamente, lembrando da regra de precedência que nós temos dos conectivos. Então, primeiro eu tenho a negação, depois conjunção e disjunção, depois condicional, depois bicondicional. Por quê? Porque quando eu vou avaliar esse P condicional não Q, eu sei que primeiro eu avalio a negação, depois eu avalio a condicional.
Então, isso nos auxilia na forma como nós vamos construir a tabela. Então, eu tenho que primeiro pensar em P, em não Q, para depois avaliar a condicional. Se eu quero agora uma conjunção, veja que eu quero conjunção das duas premissas. Então, eu tenho que colocar entre parênteses a condicional conjunção P. Porque se eu deixasse fora do parênteses, pela regra de precedência, eu não teria a mesma informação. Então, é necessário avaliar também essa questão da inserção de parênteses quando nós temos que fazer conjunção entre premissas que envolvem proposições compostas. Então, se eu quero que seja de fato P1 e P2, P1 conjunção P2, então eu preciso colocar o parênteses nesse caso. E sempre lembrando a qual proposição eu me refiro. Vamos pensar aqui, é P condicional não Q. Então, eu comparo P com não Q. Se eu quero agora A condicional conjunção com P, então eu não vou realizar novamente a avaliação. Então, eu vou comparar a coluna que eu já tenho com a premissa 1 com a coluna que eu tenho da premissa 2. A conjunção, quando que ela é verdadeira? Quando as duas forem simultaneamente verdadeiras, que é o que ocorre na segunda linha. Nas demais linhas eu tenho VF ou FV. Então, a partir dessa construção da conjunção, e depois repetindo novamente que, porque é a nossa conclusão, note que nós temos a sequência FV, VF, FV e FF. Então, veja, eu tenho a sequência VF, isto é, eu tenho uma situação em que a conjunção das premissas é verdadeira, mas a minha conclusão é falsa. Devido a essa situação, eu posso dizer que o argumento ele não é válido. Por quê? Porque eu não tenho uma relação de implicação lógica. Eu não posso dizer que a conjunção das premissas implica logicamente na conclusão. Então, nesse caso, nós vamos ter que o argumento ele não é válido. Então, existe um problema estrutural nesse caso. Eu precisaria modificar a estrutura do meu argumento para que seja possível, então, obter um argumento válido e sempre tendo essa preocupação depois em investigar o conteúdo. Se a estrutura está ok, então depois é necessário verificar se as informações que estão nas premissas e a informação que está na conclusão estão coerentes com os fundamentos da matemática. Apesar da lógica nós não termos essa preocupação com os conceitos, mas principalmente com a estrutura, não quer dizer que nós precisamos desconsiderar essas informações. Então, nós avaliamos estrutura e também avaliamos a presença dos chamados erros de conteúdo, dos erros materiais. Então, pela implicação, nós avaliamos a estrutura do argumento e depois precisamos investigar, então, a presença dos erros. Vamos supor que você esteja estudando algum conceito específico da matemática, fez alguns testes e observou que, aparentemente, alguma situação é verdadeira, que alguma propriedade, por exemplo, ela pode ser verificada em algum contexto. Então, como você poderia proceder nesse caso se você estivesse desenvolvendo conteúdo matemático, estivesse desenvolvendo conceitos? Então, você está de posse de uma conjectura, de uma suposição. Nós vamos ao quadro agora compreender como que essa conjectura pode se tornar ou não um teorema. Então, partindo dessa ideia, dessa conjectura, nós podemos classificá-la como válida ou como inválida. Se eu quero mostrar que essa conjectura é válida, eu vou utilizar uma demonstração. Então, eu vou utilizar técnicas apropriadas, vou considerar todo o rigor da matemática e vou dar uma prova adequada. Então, eu vou mostrar que aquela situação é válida em todo o contexto no qual ela pode ser inserida. Se isso acontece, nós podemos classificar essa informação. Ela pode ser um teorema, um lema, um corolário, uma proposição. Ela vai ser um teorema se for aceita na comunidade científica como um tema relevante, que faz diferença no contexto no qual ele está inserido, avaliando mesmo a questão de importância e de aplicabilidade
dentro da área de estudos. Vai ser um lema se puder ser uma parte da demonstração de algum resultado. Vai ser um corolário se for uma consequência imediata de algum teorema. Ou pode receber um nome geral de proposição, que também pode descrever os outros resultados. Agora, se a sua conjectura for válida em algumas situações, mas existe uma em que ela não é válida, basta que você indique esse contra-exemplo. Vamos supor que você esteja avaliando o conjunto dos números primos e construir a afirmação de que todo número primo é ímpar. Essa é uma informação que está incorreta. Por quê? Porque existe um número 2, que é um número primo e que não é ímpar. Então, veja, com esse 2, nós já conseguimos garantir que essa conjectura ela é falsa, que ela não é válida. Então, quando eu tenho uma informação e eu quero mostrar que ela não é verdadeira, basta que eu dê um exemplo. Agora, se eu quero mostrar que aquela informação ela é verdadeira, por exemplo, quando foi a necessidade de provar que o teorema de Pitágoras era válido para todos os triângulos retângulos, então houve a necessidade de aplicar uma demonstração. E dependendo do tipo de resultado, podem ser utilizadas diferentes técnicas. Então, nós vamos conhecer algumas delas e observar, então, como se configura esse tipo de técnica de demonstração. Então, nós temos dois tipos básicos de provas de técnicas de demonstrações, que são as provas direta ou indireta. Na direta, nós basicamente partimos da hipótese e mostramos a nossa conclusão. Na indireta, em alguns momentos, nós podemos utilizar a conclusão ou a negação dessa conclusão. Então, uma prova direta do tipo condicional, ela é utilizada quando a minha conclusão é uma condicional. Ela é do tipo bicondicional, se eu preciso provar uma bicondicional e basicamente eu utilizo duas vezes a técnica condicional. Uma prova indireta do tipo contrapositiva, se eu tomo a negação da minha tese, da minha conclusão, e utilizando ela eu provo a negação da minha hipótese, da minha premissa. A redução ao absurdo é uma técnica em que nós queremos chegar em algum momento a uma contradição. Contradição com o quê? Com a nossa suposição inicial de que a conclusão era falsa. Porque nós tomamos a nossa conclusão, a negação da conclusão, como parte da nossa hipótese. E a condicional, a prova indireta condicional, também envolve a negação da condicional. Então, essas técnicas, essa preocupação com a demonstração, se dá a partir do caráter da matemática de se preocupar com o emprego no método dedutivo, que nada mais é do que um método formado por uma sequência de argumentos lógicos em que nós vamos partir de algumas informações, de axiomas, noções primitivas, de definições, e a partir dessas informações demonstrar as propriedades, as proposições, os teoremas, lemas e corolários. Então, existe essa preocupação. Eu só vou aceitar um resultado como sendo verdadeiro se ele passou por esse processo de demonstração. Então, eu só admito, por exemplo, que o teorema de Tales ele é verdadeiro porque em algum momento da história da matemática houve uma preocupação com a demonstração desse resultado. Isso está associado ao caráter rigoroso e à preocupação com o formalismo característica da matemática. Então, é uma forma de garantir que, se eu tenho um resultado que está correto, que eu justifiquei a sua validade como correto, as informações que eu construo a partir dele também terão essa garantia de estarem corretas, desde que seja uma articulação correta das informações e que seja um argumento cuja estrutura esteja de acordo com os princípios da lógica. Então, eu tenho uma garantia maior de que a minha informação está correta se eu tomo como base somente informações corretas. E quando nós aplicamos, então, uma técnica de demonstração, nós precisamos escolher uma técnica. Essa escolha se dá com a prática. Então, quanto mais demonstrações nós conhecemos, quanto mais nós estudamos a respeito do tema, melhor nós vamos identificar o tipo de técnica que pode ser aplicada em uma ou outra situação. Mas temos 3 técnicas principais que nós podemos destacar, inclusive na resolução de problemas mais simples, problemas que já foram demonstrados, mas existe um interesse em
estudar como que se dá a estrutura desse processo. Então, nós vamos ao quadro analisar um exemplo e observar qual seria o nosso procedimento se nós quiséssemos demonstrar essa informação. Que se n é um número inteiro ímpar, então n ao quadrado é ímpar. Então, veja, se eu quisesse demonstrar esse resultado pela técnica direta, então eu iria provar exatamente essa proposição. Eu iria assumir que n é ímpar e, junto com os meus conhecimentos a respeito desse conjunto, eu iria obter como conclusão o n ao quadrado sendo ímpar. Se eu quisesse utilizar a técnica por contrapositiva, então eu iria partir da negação da minha conclusão, com a hipótese nós sabemos que é em relação ao n e a conclusão em relação ao n quadrado. Então, se eu quero partir da negação da minha tese, eu vou partir de que n ao quadrado não é ímpar e provar então que o n não é ímpar. Então, negação de tese e negação de hipótese. Na redução ao absurdo, então, eu vou partir de n sendo ímpar, partir de n ao quadrado não sendo ímpar e vou obter uma contradição. Então, com essa contradição, então, eu tenho que o meu resultado é válido pela técnica da redução ao absurdo. Então, é importante conhecer essas técnicas e observar como que nós aplicamos cada uma delas nas situações, pensando na estrutura geral da nossa demonstração. Para explorar melhor essas três principais técnicas de demonstração, direta, contrapositiva e redução ao absurdo, principalmente quando nós temos proposições do tipo condicional, agora nós temos uma atividade para que você possa refletir a respeito da estrutura de cada uma dessas técnicas. Então, vejamos no quadro. Então, vamos supor uma proposição nesse formato geral. P condicional Q, em que P e Q são proposições compostas. Então, veja, eu tenho, não importa qual é a informação de P, qual é a informação de Q, o que eu sei é que são proposições compostas e estão em uma condicional. Então, se eu quisesse provar essa proposição em relação às técnicas de demonstração direta, contrapositiva e redução ao absurdo, quais são as proposições equivalentes que precisariam ser demonstradas? Então, o que eu precisaria supor inicialmente e a que tipo de objetivo eu preciso chegar? Qual que seria a natureza da minha conclusão, considerando a estrutura dessa proposição P condicional Q? Então, reflita a respeito dessa questão, enviando contribuições e dúvidas, e na sequência continuaremos discutindo sobre esse tema. Então, nós queremos avaliar a proposição composta que foi apresentada e como que nós iremos demonstrá-la segundo as técnicas de demonstração, direta, contrapositiva e redução ao absurdo. Vamos analisar em relação à construção simbólica. Então, aqui nós temos P condicional Q. Então, como que nós demonstraríamos pela técnica direta? Então, nós iríamos partir de P como a nossa premissa, e utilizando argumentos, demonstrações, envolvendo definições, axiomas, resultados que nós já provamos inicialmente,
mostrar que a condição Q ela iria ser verificada naquela situação. Se fosse contrapositiva, então nós iríamos partir agora como hipótese não mais a P, mas sim a negação da conclusão. Então, eu iria supor que a minha conclusão Q ela não é verdadeira, então eu vou partir da negação dela e vou obter como conclusão a negação de P, como se eu estivesse em uma técnica de demonstração direta, mas agora de não Q a não P. E na redução ao absurdo, eu iria supor P, a negação da minha conclusão Q, e eu chegaria em uma contradição, em um absurdo. Por que nós podemos utilizar esses formatos? Porque elas são todas proposições logicamente equivalentes, ou seja, as tabelas verdades referentes a cada uma delas são iguais, então as colunas são idênticas. Então, existe essa equivalência entre essas possibilidades de demonstrações, empregando cada uma dessas técnicas e a proposição composta do tipo condicional. Além dessa construção de proposições envolvendo conectivos, a formalização de argumentos, a importância da demonstração, existe um outro recurso que nós podemos utilizar para complementar afirmações. Então, nós vamos conhecer agora o que são os quantificadores. Mas antes disso, nós precisamos definir o que é uma sentença aberta. Então, uma sentença aberta em um conjunto que nós vamos chamar de CA é uma expressão que pode ser avaliada como falsa ou verdadeira no conjunto no qual ela foi definida. Então, eu tenho uma expressão, a princípio, cujo valor lógico eu não posso avaliar, mas se eu tomo como base algum conjunto, então eu posso identificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, no estudo das sentenças abertas, nós temos dois conjuntos importantes. Primeiro é o CA, que é o conjunto universo. Então, é um conjunto que contém todos os valores que poderiam ser assumidos por essa variável x, por exemplo, que está presente na sentença aberta. E o conjunto verdade é aquele que envolve todos os elementos para os quais a sentença é verdadeira. Então, veja, no universo, são os valores possíveis para a variável. No conjunto verdade, são aqueles valores que tornam a minha sentença verdadeira. Então, aqui nós temos um exemplo de sentença aberta. Veja, 5x menos 6 maior do que 11 para x natural. Então, veja, nesse caso eu tenho uma sentença que eu ainda não consigo avaliar se é verdadeira ou falsa, mas eu sei que ela está definida no conjunto de números naturais. Então, aqui eu estou definindo apenas no universo, mas eu posso identificar o conjunto verdade. Então, eu tenho que essa sentença é válida, por exemplo, se eu resolvo essa expressão, essa inequação. Então, eu vou ter x, no caso, maior do que 17 quintos. Então, veja, se eu tomo o meu conjunto verdade como sendo esse, os valores naturais x, que são maiores do que 17 quintos, então a minha sentença vai ser verdadeira. Então, enquanto eu não defino esse conjunto verdade, eu tenho apenas uma sentença. Mas como que eu posso complementar essa sentença? Então, eu posso empregar os chamados quantificadores. Então, nós vamos ter o quantificador do tipo universal, que está presente em afirmações do tipo para todo elemento de um determinado conjunto é válida uma expressão. E o existencial, em frases do tipo existe um valor para o qual determinada igualdade, por exemplo, é verificada. Então, aqui nós temos um exemplo em linguagem simbólica do uso do quantificador universal. Então, para todo x pertencente aos naturais, x é um número real. E do existencial, então, existe um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 7. Então, são duas, a princípio, sentenças abertas que foram complementadas a partir do quantificador. Então, além da possibilidade de construir proposições utilizando conectivos, utilizando, então, todos os recursos da lógica, nós também temos a existência dos quantificadores. E, inclusive, associado a eles, nós podemos utilizar também os conectivos. Mas quando que eu digo que uma sentença aberta, que foi complementada por um desses quantificadores, ela vai ser verdade? Então, nós vamos
relacionar o conjunto universo com o conjunto verdade associado a cada uma dessas sentenças. Então, vejamos no quadro. Do quantificador do tipo universal, que é o quantificador para todo. Quando que a sentença composta por ele vai ser verdadeira? Quando o conjunto universo for igual ao conjunto verdade. Basta pensar no para todo. Quando que ele é falso? Quando os dois conjuntos são diferentes. Então, quando eu tenho elementos num dos conjuntos que não está presente nos demais. Então, pense, já não vale para todo. Eu não consigo avaliar o conjunto universo como um todo. Diferente dele no existencial, bom, eu penso na palavra existe, eu penso precisa ter alguma situação em que ela seja verificada. Então, como que nós traduzimos isso? Uma sentença aberta complementada por um quantificador do tipo existencial, ela é verdadeira se o seu conjunto verdade for diferente do vazio. Ou seja, existe pelo menos um elemento no conjunto verdade. Então, existe pelo menos uma situação em que eu consigo afirmar essa sentença como verdadeira. E quando que vai ser falso? Quando o conjunto verdade for vazio. Então, eu não consigo identificar nenhum elemento nesse conjunto. E aí eu não consigo, então, a classificação enquanto verdadeira. Então, eu vou ter que a minha sentença vai ser falsa. Então, no estudo de uma sentença aberta, complementada por um quantificador, nós precisamos analisar esses dois conjuntos. Precisamos identificar quem é o universo, então em qual conjunto eu estou trabalhando e qual é o conjunto verdade. Então, em qual conjunto eu consigo provar que a minha relação ela é verdadeira. E eu comparo os dois. Se eles são iguais, se eles são diferentes, eu analiso então no caso do para todo. E quando eu estou trabalhando com o quantificador existe, com o existencial, então eu analiso somente o conjunto verdade. Ele tem algum elemento ou não. Então, com isso, nós conseguimos complementar diferentes informações e também vai nos auxiliar na construção de argumentos, na construção de demonstrações e no momento de relacionar todas essas informações entre si, seja resolvendo um problema prático ou construindo outros conceitos referentes ao campo da matemática. Vamos verificar agora algumas situações em que nós podemos empregar os quantificadores. Então, não precisam ser situações exclusivas da matemática. Basta identificar situações em que podemos utilizar o para todo e podemos utilizar a noção de existe. Então, nós vamos conferir diferentes situações em que esses quantificadores estão presentes e também relacionar com a tradução simbólica, já que em muitos casos nós recorremos aos símbolos para validar um argumento, para estudar por meio de um diagrama, por meio de uma tabela verdade. Então, vamos aos primeiros exemplos. Então, aqui nós temos a afirmação: os jogadores de vôlei são bem treinados. Podemos ler essa informação como: todos os jogadores de vôlei são bem treinados. Como que nós podemos traduzir? Então, para todo elemento X, bom, se X é um jogador de vôlei, então ele é bem treinado. Então, veja, nós conseguimos utilizar conectivos e também o quantificador universal. Alguns homens inteligentes são trabalhadores. Então, o alguns nos refere ao existe. Existem homens inteligentes que são trabalhadores. E eu posso utilizar essa tradução. Então, existe X, tal que X é um homem inteligente e também é trabalhador. Então, veja, eu posso utilizar alguns recursos como forma de tradução da linguagem simbólica. Então, aqui nós recorremos às primeiras letras de cada uma das palavras para simplificar a informação, para utilizar a tradução em linguagem simbólica. E isso nós podemos explorar em frases de diferentes contextos. Mas nós temos aqui a presença do conectivo condicional, do conectivo conjunção e se estivesse presente o conectivo negação. Então, a negação ela vai influenciar na construção de afirmações utilizando os quantificadores. Então, quando eu incluo um conectivo do tipo negação,
eu vou ter influência sobre as informações básicas da minha proposição, mas eu também vou ter modificações nos quantificadores presentes, como nós podemos observar no quadro. Então, se eu tenho uma negação e eu estou utilizando o quantificador universal a princípio, então na tradução depois eu vou ter o quantificador existencial. Então, negação do universal é o existencial e a negação do existencial é representada pelo quantificador universal. Então, eu tenho um ao contrário do outro quando eu avalio a negação. Então, veja, se eu tenho a informação de alguns professores são dedicados, então eu tenho um quantificador do tipo existencial. A negação, qualquer que seja o professor, ele não é dedicado. Então, qualquer que seja, eu posso pensar como todo, ou seja, quantificador universal. Todos os professores são dedicados. Quantificador universal. A negação. Existem professores que não são dedicados. O quantificador existencial. Então, veja, se eu tenho existe, a negação é para todo. Se eu tenho todo, a negação é o existe. Isso é importante porque influencia na construção em linguagem natural e influencia também nas construções envolvendo linguagem simbólica. Então, veja, eu tenho aqui a informação. Para todo x, existe y, tal que 3x mais 2y é igual a 18. Eu quero negar essa informação. Então, eu quero a negação de toda essa proposição. Eu preciso analisar por partes. Então, a negação de para todo x é existe x. A negação de existe x é existe y, é para todo y. E a negação de 3x mais 2y igual a 18, se eu tinha igual, agora eu tenho diferente. Então, a negação do para todo x, existe y, em que a igualdade é válida, vai ser dada por existe x, tal que para todo y, nós não vamos ter a igualdade, nós vamos ter a diferença. Então, quando eu construo negações, eu preciso estar sempre atento ao tipo de elemento que vai compor a minha informação. Se eu tenho igualdade, se torna desigualdade. Se eu tenho maior ou igual, eu também preciso avaliar os símbolos contrários, as noções contrárias. E também modificar o tipo de quantificador. Se era universal, se torna existencial. Se era existencial, se torna universal. E agora nós vamos a um outro exemplo que envolve uma relação da matemática. Então, eu tenho essa afirmação de que existe um triângulo tal que a soma dos seus ângulos internos é igual a 200 graus. Em linguagem simbólica, existe um x tal que S de x é 200 graus. Então, aqui eu simplifiquei. Então, existe um triângulo tal que a soma dos ângulos internos do triângulo é 200. Então, é uma forma simbólica de representar essa informação. Também utilizando o S para simplificar a ideia de soma. Se eu quero negar essa informação, eu tenho duas possibilidades. Eu posso negar primeiro em linguagem natural. Então, se existe um triângulo, eu tenho que para todos os triângulos, se a soma era igual, então eu tenho agora que a soma não é igual. Então, para todos os triângulos, a soma dos seus ângulos internos não é igual a 200 graus ou é diferente de 200 graus. E se fosse linguagem simbólica? Então, a negação de toda aquela informação. Eu vou ter negação de existe é para todo. Negação da igualdade, diferença. Então, eu preciso identificar todos os elementos que compõem essas informações para que eu possa construir negações, para que eu possa inserir quantificadores, inserir conectivos. Então, todos esses elementos estão integrados entre si. Então, quando eu construo uma proposição, eu posso utilizar quantificador, conectivo, proposições simples, compostas, relações de implicação, de equivalência. Então, no estudo da lógica, nós articulamos todas essas informações. Por isso é importante conhecer cada uma delas, conhecer a aplicabilidade de cada uma delas e como que nós utilizamos na construção de informações. A utilização correta de cada uma dessas informações. E assim, contribuir para a construção de novas informações e de novos conceitos, seja na geometria, seja na álgebra ou nos demais campos da matemática.
A importância das demonstrações está na fundamentação da matemática. Então, quando eu quero construir um resultado que seja válido no contexto no qual ele possa ser aplicado, em que eu garanta a veracidade dessa informação. Quando eu tenho informações que dizem respeito aos números naturais, existe uma técnica específica que pode ser aplicada. Nós vamos conhecer a origem, brevemente, dessa técnica, partindo das características dos números naturais. Então, os números naturais podem ser construídos, enquanto conjunto, partindo de 0 ou de 1. Então, dependendo do contexto de estudo, convém incluir o 0 ou não como sendo um número natural. A ideia básica que permitiu a estruturação do conjunto dos naturais foi a ideia de sucessor, com as suas características e que permitiu a identificação dos chamados axiomas de Peano. Com a fundamentação dos naturais, houve a possibilidade de construir operações, de estudar conjuntos específicos, como os números primos, estudar as relações entre números naturais, como o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum, e, além disso, deduzir outras propriedades referentes a esse conjunto. E aí surgiu o princípio da indução finita, que foi construído a partir do quarto axioma de Peano. Então, qual que é a importância desse princípio? Então, quando eu quero demonstrar uma propriedade que é válida no conjunto de números naturais, bom, ele é um conjunto infinito, eu não conseguiria provar 1 a 1, então eu não conseguiria testar para todos os naturais. Por isso, esse recurso permite explorar toda a infinidade de elementos presentes nesse conjunto a partir de 2 critérios. Então, ao invés de testar a propriedade para cada natural, o que não seria possível, nós testaríamos apenas para um conjunto finito, nós utilizamos esse princípio e nós conseguimos deduzir informações que são válidas para todos os infinitos números naturais ou então a um subconjunto infinito dele. Então, sempre o princípio ele é aplicado em subconjunto infinito ou no conjunto de números naturais por completo, que é infinito. Então, vejamos as características desse princípio. Então, vamos supor que nós queremos provar uma propriedade P sendo verdadeira para cada natural maior ou igual a 1. Poderia ser 1 ou poderia ser um outro elemento, por exemplo, a partir de 3. Que estratégia eu utilizaria? Se eu quero provar a partir do número 1, então primeiro eu vou mostrar que a minha propriedade é válida no 1. Eu testo no número 1, verifico a validade em 1. Depois eu vou supor que ela é válida para algum natural K qualquer. E eu vou mostrar que ela é válida para o seu sucessor. Então, aqui, esse P de K é verdadeira, ele é chamado da nossa hipótese de indução. Então, eu suponho que isso é verdade e mostro para o seu sucessor. Se eu consigo provar essas 2 condições, então eu consigo garantir que aquela propriedade ela é verdadeira para todos os infinitos naturais maiores ou iguais a 1. Então, veja, com 2 condições, eu exploro todo o conjunto de números naturais. Como que nós aplicamos na prática? Então, vamos supor que a nossa propriedade a ser provada é que a soma dos n primeiros números naturais é dada por n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, é isso que nós queremos provar para todo o natural. Vamos partir do número 1. Então, veja, o número 1 eu posso escrever como 2 dividido por 2. 2 eu posso expressar como 1 vezes 2. E 2 eu também posso expressar como 1 mais 1. Então, aqui eu só utilizei propriedades referentes ao número natural 1 e ao número natural 2. Note que 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Isso é exatamente o que a informação que a proposição nos dá, que a propriedade P nos dá, se eu substituísse n por 1. Então, quer dizer que a propriedade ela é válida em 1. Então, a primeira condição já foi estabelecida. Então, eu não vou simplesmente substituir o n igual a 1 na propriedade. Eu vou mostrar que eu consigo chegar naquela relação. Veja, eu parti de 1, que é a soma do primeiro número natural, do primeiro membro,
E no segundo eu mostrei que é 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Então, eu evidencio a relação que está presente na propriedade. Isso é o que nós realizamos na primeira condição. E na segunda? Bom, eu vou supor que essa propriedade é verdadeira para um número natural k qualquer. K maior ou igual a 1. Então, eu sei que a soma de 1 até k é igual a k vezes k mais 1 dividido por 2. Nós queremos mostrar que isso também é válido para o sucessor de k, que é o número k mais 1. Vamos pensar no primeiro membro. Eu precisaria ter a soma de 1 até k mais 1. Então, para que eu alcance a propriedade sendo válida para k mais 1, no primeiro membro eu precisaria acrescentar mais um elemento na soma. Eu precisaria de um k mais 1. Então, nós vamos pensar nessa estratégia. Mas se eu quero manter a igualdade, eu vou somar k mais 1 nos dois membros dessa igualdade. Então, eu somei no primeiro membro e somei no segundo. Veja, no primeiro eu já tenho a soma dos k mais 1 primeiros números naturais. No segundo membro, eu ainda não tenho a expressão que eu preciso, que seria o n vezes n mais 1 dividido por 2, quando o n é k mais 1. Mas eu vou trabalhar com as informações que eu já tenho. Veja, k mais 1 eu posso multiplicar e dividir por 2. Seria o mesmo que multiplicar por 1. Se eu tenho a soma de duas frações em que o denominador é 2, mesmo denominador, eu vou colocá-los em uma mesma fração. Então, eu vou ter k vezes k mais 1 mais 2 vezes k mais 1. Veja que eu tenho k mais 1 no primeiro fator e no segundo. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Quando eu coloco k mais 1 em evidência, eu vou ter k mais 2. Então, eu coloco aqui k mais 1 multiplicando por k mais 2. Só que o k mais 2 eu sei que é k mais 1 mais 1, que o 2 eu quebro como 1 mais 1. Então, eu tenho o produto de k mais 1 vezes k mais 1 mais 1 dividido por 2. Veja que isso não é nada mais do que o n vezes o n mais 1 dividido por 2, quando o n é k mais 1. Então, eu tenho que a soma dos k mais 1 primeiros números naturais é k mais 1 vezes k mais 1 mais 1 dividido por 2. Se isso acontece, a segunda condição é verdadeira. A propriedade é válida para o sucessor, é válida para k mais 1. Então, se isso acontece, ela é válida em 1, eu consegui provar a segunda condição, eu garanto que a minha propriedade é válida para todos os números naturais. Então, somente com as duas condições, eu garanto a validade da proposição, agora num conjunto infinito. Vamos aplicar o princípio da indução finita na avaliação de uma situação. Então, nós precisamos provar um resultado utilizando esse recurso. Então, nós temos que avaliar duas condições. Provar que a propriedade em estudo é válida no primeiro elemento do conjunto, pode ser um ou pode ser um outro natural, e provar que, se essa propriedade é válida num natural qualquer, ela precisa ser válida no seu sucessor. Então, se é válida em um número k, precisa ser válida em k mais 1. A letra que eu utilizo na representação não importa. Eu posso supor que a propriedade é válida num número j e vou mostrar que ela é válida para j mais 1. É apenas uma forma de generalizar. Por quê? Porque o conjunto de números naturais é infinito. Então, eu preciso utilizar alguma estratégia que me permita essa generalização. Então, é por meio dessa segunda condição que nós conseguimos explorar todos os naturais, sabendo que a propriedade é válida lá no primeiro elemento do conjunto. Então, vamos conhecer a nossa situação-problema. Então, suponha que você e outros colegas professores de matemática propuseram aos alunos o seguinte desafio: provar que qualquer número natural na forma 2 elevado a 3n menos 1, então qualquer número desse formato com n natural, é divisível por 7. Então, é necessário provar as duas condições. Como está partindo do número 1, a primeira condição é verificar se é válida em 1. E a segunda, se é válida em k, vai ser válida em k mais 1.
que era a relação de divisibilidade? Bom, um número x qualquer, ele é divisível por 7 se eu consigo expressá-lo como x igual a 7 vezes k, onde k é um número inteiro. Então, 7 é divisível por 7, porque 7 é igual a 7 vezes 1. 14 é divisível por 7, porque ele pode ser representado como 7 vezes 2. 2 é um número inteiro. 119 é divisível por 7, porque ele é 7 vezes 17. Tá? Então, essa é a relação de divisibilidade. É um múltiplo de um número inteiro por 7. Então, como que nós provamos agora essa propriedade? Então, nós vamos chamá-la de propriedade P. Vamos à primeira condição. Se eu quero avaliar em n igual a 1, eu vou pensar no meu número, que é o 2 elevado a 3n menos 1. Então, é 2 elevado a 3 vezes 1 menos 1. Então, 2 elevado ao cubo menos 1. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Menos 1, 7. Então, quando n é 1, 2 elevado a 3 vezes 1 menos 1 é 7. E 7 é divisível por ele mesmo. Por isso que a propriedade é verdadeira em 1. Então, veja, eu testei primeiro a condição da propriedade ser válida para o primeiro elemento do conjunto, que é o 1. Então, eu analisei a estrutura do meu número e eu verifiquei se ele seria divisível por 7. Agora, nós vamos à segunda condição. Então, eu vou supor que o número na forma 2 elevado a 3k menos 1, ele é divisível por 7, em que k é algum natural, maior ou igual a 1. Então, eu estou supondo que isso é verdadeiro. Então, essa informação eu posso utilizar, é a minha hipótese de indução. Mas eu não quero mostrar que esse número é divisível por 7, eu quero mostrar que o 2 elevado a 3 vezes k mais 1 menos 1, ele é divisível por 7. Então, eu vou utilizar informações em relação a potências, a multiplicação e tentar observar esse fato. Então, se nós já consideramos que 2 elevado a 3k menos 1 é divisível por 7, então vai existir um número inteiro Q, tal que esse número é 7 vezes Q, porque ele é divisível por 7. Foi exatamente a informação inicial. Vamos somar 1 em ambos os membros, e nós vamos ter que 2 elevado a 3k é dado como 7q mais 1. Tá? Então, é só uma outra forma de se representar essa relação, somando uma unidade em ambos os membros. Nós queremos mostrar, então, que 2 elevado a 3k mais 1 menos 1, ele é divisível por 7. Veja que 2 elevado a 3 vezes k mais 1 é 2 elevado a 3k mais 3, porque eu posso distribuir isso menos 1. O que ainda pode ser representado como 2 elevado a 3k vezes 2 ao cubo menos 1. Propriedade de potências. Produto de potências de mesma base, eu somo os expoentes. O que eu tenho aqui na informação? Na hipótese de indução, eu tenho 2 elevado a 3k. Vou multiplicar, então, por 2 elevado ao cubo. Eu sei que eu consigo retornar a informação que eu preciso. Então, partindo dessa última relação, eu vou multiplicar ambos os membros por 2 ao cubo. Então, eu tenho 2 elevado a 3k vezes 2 ao cubo, igual a 7q mais 1 vezes 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. 8 menos 1 é 7. Então, nós podemos manipular e representar esse número de outra forma. Então, o 2 elevado ao cubo, eu posso expressar como 7 mais 1. Vou substituir na minha informação. Então, quando eu substituo, eu tenho um produto de 7q mais 1 por 7 mais 1. A ideia não é simplificar 7 mais 1 por 8, mas sim chegar à relação de divisibilidade. Se nós multiplicamos 2 elevado a 3k vezes 2 ao cubo, nós já vamos ter 2 elevado a 3 vezes k mais 1, pelo que nós já vimos, propriedade de potência. E aqui nós podemos distribuir o produto. 7q vezes 7,
7Q vezes 1, 1 multiplicado por 7, 1 multiplicado por 1. Reescrevendo depois essa informação abaixo, veja que eu tenho a presença de 7, 7, 7 nos 3 primeiros fatores. Eu vou colocá-lo em evidência. Então, eu tenho 7 vezes 7Q, mais 1, mais 1, que não está nesse produto. Se eu subtraio 1 em ambos os membros, eu vou ter o 2 elevado a 3 vezes K mais 1 menos 1, igual a 7, multiplicando uma soma. Essa soma é uma soma de números inteiros. Então, o número que resulta dela vai ser um número inteiro. Então, veja, eu tenho 2 elevado a 3 vezes K mais 1, menos 1, igual a 7 vezes um número inteiro. Quer dizer que esse meu número ele é divisível por 7, que P de K mais 1 ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, em conjunto com o P de 1, eu posso garantir que a minha propriedade é verdadeira em todo o conjunto que está sendo analisado. Então, se eu analiso as duas condições, eu consigo provar que uma propriedade é válida para os infinitos elementos dos naturais ou a um subconjunto infinito dele. O princípio da indução finita, então, é uma estratégia que nós utilizamos quando nós queremos demonstrar a validade de propriedades referentes ao conjunto de números naturais. Mas não é a uma quantidade específica, mas sim quando eu quero provar que uma propriedade é válida num caso infinito, seja em todo o conjunto de números naturais, que é infinito por natureza, ou em um subconjunto dele, que também seja infinito. Mas um elemento importante para aplicar esse princípio na demonstração de alguma propriedade é verificar se aquela propriedade, se aquela informação tem relação com essas características. Se ela diz respeito a uma propriedade, válida uma infinidade de naturais, porque nem todas as propriedades têm essa característica. Então, reconhecer em quais situações esse princípio pode ser aplicado é uma estratégia essencial para se demonstrar, para se estudar a matemática. Então, vamos acompanhar no quadro 3 informações. Então, nós temos 3 proposições que dizem respeito a conjuntos numéricos. E em relação a essas proposições, qual ou quais dessas proposições podem ser demonstradas pelo princípio da indução finita? Como você identificaria uma propriedade que pode ser demonstrada segundo esse princípio? Então, analise cada uma dessas proposições e identifique. Será que nós podemos utilizar o princípio ou não? Envie a sua contribuição, a sua resposta e envie também a sua dúvida, caso você tenha alguma em relação a esse tema. Daqui a alguns instantes, nós continuaremos discutindo a respeito desse contexto.
nós podemos aplicar o princípio da indução finita se for propriedades que precisam ser avaliadas em todo o conjunto de números naturais, mas que apresentam então esse tipo de característica. É uma propriedade. Então eu tenho uma informação a ser avaliada. Vamos conferir as informações que foram apresentadas na atividade. Então a primeira propriedade, a primeira proposição diz que seja A um número natural, se A é par, então A ao cubo é par. Então nesse caso, nós não utilizamos o princípio da indução finita, ainda que eu consiga trabalhar em todo conjunto de números naturais. Ela é uma proposição do tipo condicional. Então, nós podemos utilizar a prova condicional, uma demonstração direta, uma demonstração por redução ao absurdo. Então, ela tem uma característica um pouco diferente das propriedades que nós testamos no conjunto de números naturais. Então, o segundo caso é a única situação em que nós podemos utilizar o princípio, porque ele afirma que a soma dos n primeiros naturais ímpares é igual a n quadrado. Então, é uma propriedade, eu não tenho uma condicional presente. Se eu quisesse traduzir, então eu tenho 1, mais 3, mais 5, até um número 2n menos 1 sendo igual a n quadrado. Então, ela não tem esse formato condicional, ela é uma propriedade, uma igualdade, uma desigualdade, uma divisibilidade. Então, eu consigo aplicar o princípio nesse caso. A última é uma afirmação do tipo raiz de 2 é um número racional. Então, além dela não estar relacionada ao conjunto de números naturais, ela é uma propriedade que eu demonstro utilizando redução ao absurdo. Por quê? Porque eu vou negar essa informação. Então, a única informação que eu tenho é essa. Então, eu vou supor que raiz de 2 é um número racional. No caso, a raiz de 2 é um número irracional. Então, eu posso utilizar um contra-exemplo, eu posso utilizar a demonstração, então, por absurdo, supondo que raiz de 2 é racional e mostrando que a informação está incorreta. Então, eu consigo analisar esse caso agora também segundo uma das técnicas de demonstração. Se eu não sei se o resultado que eu estou avaliando ele é um resultado verdadeiro, um resultado falso, sempre nós vamos priorizar pela demonstração. Então, nós vamos tentar demonstrar. Vamos supor que nós não soubéssemos se raiz de 2 é racional ou não. Então, eu iniciaria a minha demonstração como se fosse uma afirmação verdadeira. E aí, ao longo dessa demonstração, eu iria me deparar com algum tipo de informação incorreta. Então, com isso, eu consigo ter uma garantia de que aquela propriedade ou de que aquela informação ela está incorreta, ela não pode ser demonstrada. Agora, se eu já tenho indícios de que a minha informação ela está incorreta, então eu posso apresentar apenas um contra-exemplo. Então, na dúvida, sempre nós vamos recorrer a um processo de demonstração. Então, durante essa aula, nós investigamos diferentes tópicos associados à lógica. Vamos retomar brevemente alguns deles. Então, nós vimos a necessidade de se empregar as demonstrações para validar resultados, como foi esse caso, né? Então, eu quero provar a validade de uma proposição, ou eu quero saber se ela é verdadeira ou não. Então, eu posso utilizar uma técnica e verificar se a informação é válida, se ela é uma proposição verdadeira, ou se eu posso apenas apresentar um contra-exemplo. Podemos utilizar a equivalência, implicações lógicas. Podemos utilizar os quantificadores quando nós queremos complementar sentenças abertas e o princípio da indução finita também é uma estratégia, mas agora exclusiva, de propriedades dos números naturais. Então, conhecer as técnicas de demonstração é essencial para a formação do matemático, mas também do professor de matemática, porque ele também precisa conhecer toda a estrutura do conhecimento matemático para que ele possa utilizar da mesma forma todos esses conhecimentos, utilizando os fundamentos corretos e possa organizar as suas propostas de ensino. Espero que você tenha compreendido os principais tópicos que discutimos nessa aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima!